Vamos então, tal como referimos na última aula, entrar agora nas questões mais relacionadas com a poupança e com os fatores, hoje sobretudo com os fatores que podem influenciar a poupança e como é que ela evoluiu em Portugal. Antes de mais, recordando este esquemazinho do último dia, nós temos aqui que de facto vamos ter rendimentos, vamos ter as tais transferências que vêm do Estado, que são essencialmente os subsídios, ou do estrangeiro, atenção, e vamos ter aquilo que nos vai ser reduzir os rendimentos, ou seja, essencialmente os impostos diretos, como o IRS, e as contribuições para a Segurança Social. Disto tudo, temos então o nosso rendimento disponível, que vai ser gasto, ou melhor, consumido, utilizado em duas variáveis. Por um lado, a poupança, por outro lado, o consumo. O consumo já fez parte de um módulo anterior, falámos um bocadinho nisso. Agora é tempo de falarmos mais na questão da poupança, embora relacionada com o consumo. A poupança, obviamente, é algo que nós fazemos no sentido de obter determinadas coisas, determinadas regalias no futuro, eventualmente. Infelizmente, não podemos semear o dinheiro e esperar que ele nos dê alguma coisa. Então, a poupança é basicamente o rendimento que não é consumido. Não sendo consumido, vamos ter a poupança. Então, a questão que se coloca é, afinal, quais são os fatores, quais são os fatores que nos levam e qual é o destino dessa mesma poupança. Portanto, ponto número 1, temos o rendimento. Esse rendimento vai ser usado. Ao ser usado, vai ser usado sobretudo em despesas de consumo. E aquilo que não é gasto logo vai ser a poupança. Entre os vários fatores que podemos falar que nos levam a poupar, contam-se questões como a reforma, a saúde, problemas de saúde futuros, o receio da velhice, o receio de desemprego, poupar para os filhos. Enfim, há um conjunto de elementos, muitos deles relacionados com o futuro, que nos levam a ter vontade e ter incentivo a poupar. Mas depois podem acontecer coisas na economia que levam a que esses efeitos fiquem mais fortes ou que fiquem mais fracos. De qualquer maneira, poupamos e, obviamente, ao poupar, nós vamos aplicar essa poupança em algumas coisas. Em termos gerais, nós podemos seguir este esquemazinho. Portanto, a poupança pode ser aplicada em entesouramento, em aplicações financeiras ou em investimento. Então, rapidamente, entesourar, tesouro, estamos a imaginar que isto vai ser assim um bocado tipo tio Patinhas, guardar o dinheiro lá no cofre ou guardá-lo debaixo do colchão, ou comprar bens como joias, ouro, quadros. Atenção, isto não é necessariamente, o entesourar não dá necessariamente perder dinheiro, pode ser também um investimento para o futuro. Sobretudo, algumas aplicações. Outra hipótese é fazermos aquilo que em Portugal é o mais típico, não é? Fazer aplicações financeiras, por exemplo, em depósitos a prazo, certificados de aforro, e esperar que venha um juro que nos consiga resolver o problema. A outra hipótese é de facto existirem aplicações de natureza produtiva. E este era o ponto essencial. Portanto, este investimento que está aqui é essencialmente produtivo, por exemplo, em fábricas, em bens de investimento, enquanto aqui estamos a falar essencialmente de depósitos e situações semelhantes, e aqui estamos a falar essencialmente em guardar num cofre, guardar noutro local. Então, era bom vermos como é que de facto tem evoluído, como é que tem evoluído em Portugal a poupança. Para isso vamos ver aqui um pequeno esquema, que é este aqui. Ora, a poupança em Portugal, portanto, a taxa de poupança em Portugal, reparem, anda aqui em valores relativamente de 12% do rendimento a 5% em 2014. Portanto, aparentemente há uma redução, de facto, da nossa taxa de poupança. Mas vamos ver isso um pouco melhor através de um esquema. Cá está, não é? Portanto, 11, 12, andou por aqui muito tempo pelos 11, desce, sobe aqui um pouco. Em 2009, nas aulas falaremos um pouco nisto, torna a reduzir e anda aqui agora em 2014 em valores
mais em baixo. Vamos ver um pouco melhor esta evolução. Ora, vejam aqui. Se eu agora pôr aqui, isto é a taxa de poupança, que está aqui, agora vou pôr o filmezinho a andar e vejam os anos, se faz favor. Né? Taxa de poupança das famílias. Ora, 95, parem a descer, 96, desce, sobe um pouco, mas anda sempre aqui por volta dos 10, 11, ano 2000, continua mais ou menos nos valores, ligeiras mudanças. Vejam agora uma descida significativa, 2003, 2006, por aí adiante, e chegamos a 2008, 2009, a tal subida, de novo a descer, até que nos vamos aqui situar em 2014 em valores bem cá abaixo, na ordem dos 4, 5%. Porquê é que isto acontece? Bem, veremos posteriormente, mas se calhar porque as pessoas necessitam, ou porque tiveram medo e quiseram poupar, ou porque necessitam de comprar mais, consumir mais. Pronto, são questões que veremos depois um pouco mais em pormenor. Se olharmos também para a poupança das famílias, mas agora com base em valores, em dinheiros, a questão já não é bem assim, não é? Porque com a inflação e com o aumento do consumo, essas questões podem não ser tão pacíficas. E olhamos para aqui, para este gráfico, e vemos que a família das pessoas em valor real 2011, atenção, nós temos realmente aqui um certo efeito mas, de subida. Mas vejam de novo esta questão. E agora compare-se, atenção, consumo, poupança, rendimento. Rendimento, poupança, consumo. E vejam a evolução destas várias coisas, está bem? E acompanhem com os anos, se for possível. Ora, reparem. Rendimento a subir, consumo a subir, poupança, sobe um pouco. Vejam este diferencial entre estas duas. Cor laranja e o verde, e este verde clarinho. Estão a ver? Estamos em 2000 e tal. Reparem o que acontece agora à linha da cor laranja, o aumento um pouco maior, não é? O consumo subiu grandemente, mas agora começou a crise e o consumo anda por aqui a baixar. Ver? Não sei, eu vou rapidamente pôr novo filme, porque acho que é significativo. Vejam bem. As despesas de consumo, que é este verde, a subida que elas tiveram aqui em alguns anos, não é? E estamos a falar em valores reais. Vejam a poupança, que vai alterando em função da diferença das outras duas. E, nos últimos tempos, aqui 2009, a poupança cresce. E depois torna a reduzir um pouco. Então, e são estes dados que nós também na aula iremos tentar acompanhar e vemos como é que eles de facto evoluem. Por último, nós vamos ter precisamente essa discussão. Que fatores é que realmente vão contribuir para a poupança ser alterada? Bem, se isto tem a ver com o consumo e tem a ver com o dinheiro, é evidente que o primeiro grande aspecto é este. O nível de rendimento das famílias vai afetar a poupança. Quem tem mais dinheiro, teoricamente, vai poder poupar mais, porque tem um rendimento mais elevado. O consumo, lembram-se do modo anterior, o marketing, a publicidade, a distribuição por classes de consumo, vai fazer, os cartões de crédito, lembram-se disso há poucos anos, faz com que os níveis de consumo sejam maiores ou menores. Se forem maiores, a poupança baixa. Os impostos, obviamente, se aumentar o IVA, se aumentarem os determinados impostos, se houver apoios à poupança, portanto, a política fiscal vai interferir diretamente nos níveis de poupança. O receio quanto ao futuro. Se estivermos tudo a pensar que vamos ter reformas boas, que isto vai funcionar muito bem, que não há crise, não necessitamos muito de poupar. Temos segurança social que nos mantém. Mas se pensamos que pode vir aí algum acontecimento negativo, que economicamente as coisas vão falhar, que a moeda não é muito forte, poderemos ser levados a poupar eventualmente, e a poupar em imóveis ou a poupar em dinheiro, consoante aquilo que pensamos que vai acontecer no futuro. Se temos filhos a estudar, se temos a necessidade de comprar uma casa, comprar um automóvel, poderemos poupar num determinado momento. Portanto, os fatores que nos conduzem à poupança, como veem, são muitos. Podíamos pensar, e vamos nas aulas falar em mais alguns, mas eles vão contribuir com que a nossa poupança seja realmente maior ou menor.